Oi pessoal, eu sou Alessandro e o seguinte, esse é o primeiro de dois vídeos que vão assim ser complementares, né? Espero que eu consiga abordar dois lados aí não vou nem dizer dois lados de uma questão, né? Mas dois aspectos que eu acho assim legais de pensar nesse nosso hobby de ler histórias em quadrinhos. Bom, não sei se você está vendo o vídeo no dia que ele foi lançado, né? Se você está vendo no dia do lançamento, né? O vídeo seguinte sairá amanhã, né? Se não, bom, está vendo depois, pode ver os dois em seguida. Seguinte, o título do vídeo é Não leve os quadrinhos tão a sério. Isso parece um pouco contraditório, né? Bom, eu faço 2 vídeos sobre quadrinhos por dia praticamente, estou sempre falando de quadrinhos, buscando analisar da melhor maneira possível, então parece estranho falar isso. Mas vamos caminhar, que logo você vai entender o que eu quero dizer com isso. O seguinte, né? Eu estou em vários grupos sobre quadrinhos no Facebook, eu participo de fóruns, eu gosto muito dessa estrutura de fórum. Bom, sei lá, desde o Orkut que eu participo de grupos de quadrinhos. E esses grupos, eles me possibilitaram contatos com pessoas que têm a mesma paixão que eu. E uma coisa que a gente percebe logo ao entrar nesses grupos é o bate-boca, né? Bom, as pessoas discordando uma das outras, um acha uma história legal, o outro não acha essa mesma história legal. A discussão sobre personagens, sobre editores, sobre mercado editorial, sobre um montão de coisas, assim. E isso é muito positivo, né? Porque, na verdade, eu, por exemplo, cresci num ambiente que eu não tinha tantas pessoas que gostavam de quadrinhos próximas a mim. Na verdade, no início não tinha ninguém, né? Eu demorei um bom tempo para conhecer alguém que curtisse histórias em quadrinhos. Depois fiz 2 amigos aí que tinham um pouco esse gosto, tinha até bastante esse gosto, mas assim, no geral, a leitura de quadrinhos acaba sendo para muita gente um hobby solitário. E a internet permite que a gente, fale daquilo que está na nossa cabeça e a gente não tem com quem falar. Isso é muito legal. Só que se a gente para um pouco, né, a gente percebe que, às vezes, nesses grupos também, logo a gente começa a ver ofensas e trocas de farpas. Eu não estou nem entrando aqui no mérito das discussões ideológicas que acabam acontecendo. Não. Pega só realmente a temática mais, assim, diretamente ligadas aos quadrinhos, né? E, troca de ofensas, a galera, às vezes, expressando um monte de sentimentos como raiva, indignação, quando ocorre alguma coisa com um personagem, a pessoa fica muito irritada, pelo menos no texto que ela coloca ali, né? Ou então quando uma adaptação não agrada, frases como estragou o personagem, tenho ódio disso, assim. Bom, é nesse sentido, né? Nessas explosões de sentimentos negativos ou de certo bate-boca um pouco acalorado demais, que eu acredito que nós não devamos levar os quadrinhos tão a sério. Eu vou continuar, acho que você vai entender meu ponto, né? O que acontece, né, conosco, grande parte da galera que está vendo esse vídeo aqui? Nós crescemos gostando de histórias, de personagens, sei lá, de editoras. Um prefere Marvel, outro prefere DC. Uma pessoa tem um grande apego ao Homem-Aranha, né? Às vezes acompanhou toda a cronologia do Batman. E isso é muito bacana, né? Bom, isso é como uma pessoa, sei lá, que cresce gostando do seu time de futebol e, conhece bem os jogadores, assim. Isso é uma paixão, né? E essa paixão com os quadrinhos, com o futebol também, acaba surgindo muito de uma relação de entretenimento, né? E aqui eu estou falando principalmente de quadrinhos de super-heróis, de mangás, de quadrinhos Disney, Turma da Mônica, né? Surge de uma relação de entretenimento. Embora o entretenimento ele não seja a única função dos quadrinhos, ele é uma função assim que se destaca, né? Ele é uma função que se destaca. A gente lê quadrinho muito também para passar um tempo legal, para rirmos um pouco, para a gente, sei lá, se distrair, assim, naquilo que as pessoas costumam chamar de escapismo, que pode ser lido de uma maneira negativa, mas também pode ser de uma maneira positiva, né? Uma distração, né? Se divertir um pouco, assim. É algo pensado para o nosso lazer. É isso que eu quero dizer, né? Só que às vezes essa relação com os quadrinhos, ela se agiganta de um jeito negativo e toma uma forma que não é muito saudável. A gente acaba absolutizando aquilo que é relativo ou essencializando aquilo que é, sei lá, acessório. Deixa eu me fazer entender, né? A gente torna aquilo, dá uma centralidade na nossa vida, né? Aquilo com uma centralidade na nossa vida que faz com que a relação com os quadrinhos e às vezes com outras coisas, como eu disse, não seja tão positiva, não seja tão saudável, né? E isso, é claro, né, gera sentimentos, palavras e comportamentos que não são legais.
E aqui a gente pode dizer da ofensa mútua, de uma irritação progressiva, de uma certa ansiedade. Deixa eu contar uma experiência minha como leitor de histórias em quadrinhos. É uma das experiências que eu não me orgulho, mas eu acho que ela é ilustrativa daquilo que eu estou querendo dizer nesse vídeo. Eu lembro, né, quando o Straczynski estava escrevendo o Homem-Aranha. Eu fiquei 1 ano e pouco, quase 2 anos, aí, sem comprar histórias em quadrinho, acompanhava um pouco na banca, mas não via o que estava sendo lançado, e eu volto a comprar quando a Panini assume. Quando a Panini assume, e ali no número que um pouquinho antes do Straczynski assumiu os roteiros. Então peguei aquele começo do Straczynski, o arco do Morlun, o arco, a história A Conversa, na qual a identidade secreta é revelada para Tia May, enfim, né, peguei esse momento. Né, e eu curti a fase do Straczynski. Bom, chegou aquela história Pecados Pretéritos, que é uma história que mostra que a Gwen Stacy engravidou do Norman Osborn lá no passado. E assim, eu senti muita raiva lendo essa história, mas muita raiva mesmo. Até aqui, nenhum problema. Histórias estão aí para despertar sentimentos em nós, né? Quem, sei lá, nunca chorou vendo um filme, ou sentiu raiva de um personagem, até aqui, saudabilíssimo, né? Mas eu percebi que essa raiva, ela ficou quando terminou a história. E eu comecei a perceber que essa raiva, ela não foi um sentimento experimentado pela história só, né? Mas eu comecei a direcionar a raiva para o autor da história. Embora eu não tenha xingado, feito nada na internet, a raiva era direcionada para o autor da história, para o Straczynski, né? Gente, e pensa nisso, né? Um adulto, né? Já era adulto, tinha 20 e poucos anos, né? E um adulto com raiva de alguém que ele não conhece, que fez uma história ficcional mexendo com o passado de um personagem que é de uma editora. Gente, isso é ridículo. Eu sei disso. Como eu disse, eu não me orgulho assim, né? Reparem, minha gente, que diante daquilo eu podia ter dito várias coisas. Podia ter dito, não gostei dessa história, achei a história ruim. Ou, sei lá, acho que a história mexeu de um jeito que não ficou legal, a personagem não combina com a personagem. Eu podia dizer, cara, a história foi uma porcaria. Eu podia dizer tudo isso, né? Eu podia até parar de ler Homem-Aranha ali, né? Mas, no momento, sei lá, que essa raiva, ela transborda da história e ela no mundo real para uma pessoa, cara, eu pensei muito nisso. Quando eu percebi esse movimento em mim, foi rápido isso, né? Assim, foi quando eu percebi esse movimento em mim. E eu percebi que na mesma época eu ficava muito ansioso e irritado, por exemplo, com atraso nas revistas. A revista não chegava, ficava muito irritado, assim, ficava muito ansioso, assim, né? Cara, de verdade, reconhecendo aqui uma imaturidade, né? Eu deixava que os sentimentos, por exemplo, despertados por uma história, fossem para o autor da história. Eu, na verdade, sei lá, deixava que algo como um quadrinho não ser lançado naquele mês afetasse meu humor. E assim, foi assim, nessa época que eu tive um estalo, né? Eu não era assim, nunca tive, não tinha essa pegada, claro, queria que a revista saísse, não sei o que, mas não tinha esse direcionamento de sentimento para os outros, gostava ou não gostava da história, enfim, né? Mas eu tive um estalo, né? Que eu estava levando aquilo a sério demais. Eu estava levando a sério demais. Algo que era para me distrair, que era para me divertir, estava se tornando uma fonte de coisas que não eram boas, assim. E ao pensar nisso, eu falei pra mim, né? Tá na hora de parar com essa postura, né? Isso aqui tem que ter uma relação mais saudável, assim, né? Uma relação, como eu havia tido, uma relação até melhor, porque agora eu era um adulto, né? Já era adulto, né? Então eu podia apreciar aquilo de uma outra maneira, né? Gente, é claro que às vezes é normal ficar ansioso para que uma história chegue, assim, né? Bom, sei lá, eu tô lendo, sei lá, o Demolidor dos Zdarsky, eu fico doido que o outro capítulo chegue, ou histórias como, sei lá, o Mágico Vento, pô, que eu gosto demais e sai só semestralmente. É normal ter, caramba, pô. Só que assim, reparem, né? É uma coisa que tem que estar dentro de certos limites. Também é normal ficar um pouco irritado quando uma encomenda não chega, né? A gente, pô, caramba, prestando um serviço agora, não era para eu estar pensando nisso, ter que gastar tempo ligando, tá bom. Só que como eu disse, né? Tem que há limites, né?
há limites assim, né? Há limites que, quando ultrapassados, fazem com que essa relação não seja saudável. E assim, na época, eu fiquei pensando um pouco nas causas disso. Afinal de contas, né? Por que essa postura mudou? Por que eu experimentei isso? Claro, aqui eu tô jogando um pouco pro alto, tá, minha gente? Não tenho a pretensão de dar uma resposta cabal, mas eu fiquei pensando que talvez tivesse a ver com a forma que as discussões eram levadas na internet. Eu tinha começado a participar e ler as coisas na internet, né? E eu lembro que tudo parecia sério demais, né? As pessoas diziam assim, caramba, tal personagem foi estragado, como é que tal cara pôde fazer isso, assim? Eu sei, minha gente, que por vezes isso é só forma de falar, tá? Depois a pessoa falou aquilo e ela vai trabalhar, vai sair com a namorada, vai jogar um videogame, tá nem pensando naquilo. Faz parte um pouco, né? Isso também a gente não pode... Aquilo que o Freud falou, né? Às vezes um charuto é só um charuto, pelo menos se atribuído ao Freud, né? Nem tudo às vezes vai ter um significado profundo, né? Como, sei lá, amigos que parecem estar brigando por causa de um time e daqui a pouco já estão rindo juntos. Então, às vezes é uma maneira de falar. Mas eu fiquei pensando que por vezes, e pelo menos pensando em mim, né, a partir da minha experiência, esses sentimentos ruins são cultivados, assim. Fico vendo algumas discussões em grupos de Facebook, discussões que eu nem curto tanto, mas às vezes olho para ver, sei lá, sobre qual personagem é mais legal, sei lá, a Jean Grey ou a Vampira. E às vezes a galera cresce numa coisa e fica ali em torno daquilo. Repare, o cara pode gostar da Jean Grey, pode gostar da Vampira, pode fazer meme, pode brincar, tudo bem, né? Mas às vezes você repara um certo cultivo ali, né? E com tudo hiperbolizado, né? Enfim, sendo uma brincadeira e a gente consciente de que aquilo é uma brincadeira, tudo bem, né? Mas eu acho que vale pensar, eu e você, se nós estamos tendo uma relação que é boa ou uma relação que é ruim com os quadrinhos, né? Será que eu e você, talvez possamos em algum momento não levar os quadrinhos a sério demais e tornar absoluto aquilo que é relativo, tornar central aquilo que é uma parte da nossa vida, né? E ao fazer isso, né? A gente, acaba tornando fel algo que é mel, né? A gente torna amargo algo que é para dar uma certa doçura à vida. Enfim, né? Será que algo que é para ser um hobby saudável, por vezes acaba não sendo uma coisa tão legal mais assim? E eu falo isso com muita tranquilidade, eu leio muitas histórias em quadrinho, eu gosto muito disso, eu sou apaixonado por isso, né? Mas faz parte do ser apaixonado por isso reconhecer que isso é uma parte. Isso é uma parte. Eu gosto de outras coisas, há coisas que, que são meus deveres e eu tenho que estar comprometido com isso, né? Isso é uma parte, né? Então, não levar tão a sério é reconhecer que algo é parte, não é todo. Bom, enfim, né? Isso foi um pensar alto aqui com vocês. Concordo com meus olhares, discordo dos meus olhares. A questão aqui talvez não seja nem só uma concordância, uma discordância, uma troca de experiências, né? Bota aí nos comentários. E amanhã vai ter a segunda parte desse vídeo, né? Que, não vou adiantar aqui agora, mas, é isso, né? Você já sabe todos os jabás finais. Curte, comenta, compartilha. Lembrar do link da Amazon, está na descrição do vídeo, caso você vai fazer uma compra nessa loja. Se você usar esse link, você ajuda demais o canal. Qualquer compra que você fizer usando esse link, ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. É isso, minha gente. Para então por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.